vocês o conhecerão. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Gente, o que isso está associando na cabeça dos senhores essa manhã? A gente conhece a pessoa pela índole, né? Que uma pessoa boa vai. Conhece a pessoa pela índole? Se a gente fizer de bom, vai retornar de bom para a gente. O que a gente tem que pensar aqui essa manhã, o que a gente tem que pensar essa manhã é sobre raízes, semente e raízes, senhores. Para uma árvore ficar por muitos anos no mesmo lugar, o que precisa? O que precisa? Raiz forte. Raiz forte. A árvore, para ela não cair, passando vento, passando tempestade, passando o que for, ela precisa de raízes. Isso prova na Bíblia em diversos versículos. Ela primeiro precisa cair em um solo bom, que aí vem a parábola do semeador, certo, senhores? Ela precisa de raízes, correto? Para ela conseguir crescer. Aí que está, senhores, como que cresce a raiz de uma árvore? Como que cresce a raiz de uma florzinha? É plantando uma semente, não é? Sim. E o que acontece com a semente quando a gente planta? Germina. Ela germina, ela não se rompe. Sim. Mas sabe qual que é o problema nisso? Quando ela quebra, primeiro que para ela se romper, ela tem que se desfazer do que ela era antes. Até aqui todo mundo comigo? Para ela se romper, ela não pode ser mais igual. Então ela cai em um solo bom, ela se rompe inteira, certo? Para depois ela começar a criar as raízes. E quando ela está criando as raízes, a gente vê a planta? Não. A gente não vê a planta. As raízes, elas começam a ser criadas internamente, no solo. Então, ainda que ninguém esteja vendo o resultado que você vai dar, as raízes estão sendo formadas. Até aqui todo mundo comigo, vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Sim. Então assim, gente, voltando lá para Jó, uma árvore tem esperança, mesmo que a cortem, ela volta a brotar. Por que ela voltou a brotar? A raiz é forte. Porque a raiz é forte, certo? E seus ramos continuam a crescer, embora suas raízes se envelheçam na terra e o seu tronco esteja amortecido no solo. Ao cheiro da água, ela solta broto e produz folhagem como planta nova. Senhores, que fruto que os senhores estavam produzindo lá fora? Não. A gente conhece a árvore pelo fruto, que nem o Mateuzinho acabou de ler em Mateus. Então em Jó, ele está citando essa passagem aqui que ele polda, né? A árvore e lança no fogo. Só que ao cheiro das águas ela volta a crescer. Já em Mateus, o que está falando em Mateus? Que a gente se conhece o fruto a gente conhece a árvore pelos frutos. Se os senhores estavam dando fruto ruim lá fora, o que é essa sacada de hoje, senhores? Os senhores foram cortados, a raiz dos senhores foram cortadas, as asinhas dos senhores foram cortadas. E hoje, só por hoje, os senhores estão aqui, nessa instituição, certo? Então é hora de começar a plantar a semente nova. Vocês estão entendendo o contexto que a Bíblia traz para a gente? Quando fala de raízes, raízes é um negócio poderoso, gente. Porque só através das raízes que a gente fincar aqui, é que a gente vai começar a gerar frutos e bons frutos. E frutos que estavam acontecendo com a gente lá fora, só fruto ruim, gente. Agora vamos fazer uma passagem na Bíblia aqui. Continua, gente, porque eu já estudo bíblico, tá? Eu preciso da atenção dos senhores. Quais foram as raízes de Jó? A história de Jó, quem conhece a história de Jó? Não conheço. Por que esse homem tinha raízes? Por que ele não... Ele era obediente. Vocês percebem que antes da doença dele chegar, antes de tudo ser destruído na vida dele, ele tinha um relacionamento com Deus há muito tempo. Ele era temente a Deus há muito tempo já, obediente a Deus há muito tempo. Jó criou raízes, então bateu um monte de vento, perdeu filho, perdeu casa, perdeu dinheiro, perdeu saúde,
mas não perdeu a comunhão com Deus. Raízes. O espírito dele é forte. Raízes, senhores, é isso que eu estou falando. Por quão menos a gente abre a mão de tudo lá fora e cai. Até aqui todo mundo comigo? Então assim, as raízes de Moisés. Quais eram as raízes de Moisés? Como que foi, gente? Quem conhece essa história de Moisés? Como Moisés criou raízes? Porque Moisés, ele foi escolhido, cara, para tirar o povo do Egito e levar até a terra prometida. Gente, olha o tamanho da promessa que tinha na vida de Moisés. E ele nem queria que se cumprisse na vida dele isso. Ele não queria estar responsável por isso, porque ele sabia que o fardo ia ser muito pesado para ele conseguir tal feito. Então, quais foram as raízes de Moisés, cara? Mas Moisés não queria não no começo. Ele teve que criar raízes. Ele não tinha raízes. Ele teve que ver a Deus. Tem que ter fé, né? Ele teve que ver assim, ele teve que ter fé, que ver a Deus. Moisés, põe sua mão dentro. Tira, está com lepra. Põe de novo. Tira, está sem lepra. Moisés, pega o cajado. Solta no chão, virou cobra. Pega o cajado. Pegou de novo. Virou cajado de novo. Você está vendo, Moisés? Eu sou contigo. Isso foi criando raízes dentro dele. Foi criando temor dentro dele. Os senhores estão me acompanhando até aqui? Isso foi criando temor dentro de Moisés, até ele chegar na cara de Faraó com autoridade espiritual e começar a fazer a obra que Deus tinha prometido. E Moisés foi assassino. Moisés não tinha identidade. Moisés às vezes é parecido com algum dos senhores aqui, ou estou enganado? É parecido comigo em algumas coisas? Certo, senhores? Quais foram as raízes de Abraão? A fé, né? Ele é o pai da fé. Como que ele chegou a ter uma fé tão forte? Ao ponto de tudo que ele pedia para Deus dava, ao ponto de colocar seu filho, né, à prova. Exatamente. As raízes de Abraão, cara, o temor dele era tão grande a Deus, a obediência dele era tão grande a Deus, que o que ele fez? Ofereceu seu filho como sacrifício. Deus falou: "Ei, ofereça Isaac como sacrifício vivo para mim." Ele foi lá, pegou o filho dele, ia matar o filho dele, e Deus só se agradou disso, depois providenciou. O que ele providenciou? Pois é. Então foi o teste. Depois, o que aconteceu com Abraão? Esther, que era a mulher dele. Sim, engravidou Esther, cara, depois de velho, e foi pai de multidões. Através da geração dele nasceu o povo de Deus. E conseguiu Abraão, Isaac, Jacó, pode colocar. Conseguiu ainda trazer para ele Ló, né, que era o seu genro, né? Tá certo. Sim, exatamente. Então, gente, o que os senhores tiram de lição disso? Qual que é a realidade aqui dos senhores hoje? Primeira coisa que vocês têm que pensar, gente, vocês estão dando raízes aqui dentro? Aqui vocês têm a oportunidade de dar raiz, ainda que ninguém vê os seus frutos agora, porque ninguém vai ver. Primeiro, os senhores precisam criar raízes. Por isso que às vezes a gente fala de tempo. O que adianta queimar largada? O companheiro vai sair antes, não está com a raiz fincada no chão. Aí a gente entra na palavra da casa sobre a rocha. Vamos lá? Alguém quer ler ou quer que eu leia? Casa sobre a rocha. Deixa eu ver aqui. Mateus. Calma aí. Mateus 7, versículo 24. Portanto, quem ouve essas palavras e põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construído sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as
é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. É isso que acontece quando a gente está sem raízes. É uma casa construída sobre areia. A casa na rocha, gente, ela não se quebra. Então, quantas menções a Bíblia faz sobre estar de dentro para fora firmado? Vocês entendem que não é de fora para dentro? Não é dependendo das circunstâncias. É eu estar para acontecer. Não é acontecer para eu estar. Conseguem compreender isso? Então eu preciso estar. A mudança, gente, ela começa dentro de nós. Ela não é no exterior. Ela não é fora. Eu estou com um carro, estou com a minha família de volta, legal, reconquistei meu emprego, reconquistei minha liberdade. Mas e aí, cara, onde suas raízes elas estão firmes? E se vier um vento e uma enxurrada, você vai aguentar a pancada? Ou você vai voltar da onde você estava? É tão bacana que foi de encontro que depois da passagem de Jó, veio Mateus, que foi a palavra de Jesus, ele veio para formular de novo a nova palavra, né? Sim. A gente pegou lá no Velho Testamento de Jó, foi para o Novo Testamento, a Bíblia está confirmando a mesma coisa. E ela vai continuar confirmando, senhores. Ela fala isso para nós várias vezes. Então aqui, umas reflexões aqui para os senhores. Lembrando que hoje é dia de estudo, gente. Como é dar raízes e não dar frutos? Nossa, cara, é difícil. Como que é dar raiz e não dar frutos? Como que é, Thomas? Cara, mas é porque a raiz está forte, né? A raiz foi errada. Não, mas você começou a germinar algumas raízes dentro de você. Só que ninguém está vendo seus frutos. E ninguém vai ver tão cedo. Não, você está cuidando. Você está dando raiz, irmão. Você está dando raiz. O Lucas falou, tem que esperar o tempo, né? Tem que esperar. As raízes têm que se fincar no solo. Ainda mais, cara, na situação da dependência química, porque o negócio é fisiológico também. É químico, o próprio nome diz. As raízes, tem que dar um tempo, cara, para elas ficarem bem alicerçadas no solo. Então, sugiro aos senhores, quando os senhores forem fazer uma oração, é Deus que seja feito no teu tempo a tua obra. Por que no teu tempo? Porque o nosso tempo a gente quer vazar logo, a gente quer sair daqui logo. Só que no tempo de Deus, Ele sabe como está trabalhando, Ele sabe para onde está indo suas raízes. E aí o pessoal lá fora continua o quê? Aponta o dedo na cara, com ressentimento, com várias coisas. Mas ei, calma o seu coração, cara. Há tempo debaixo do céu para todas as coisas. Então agora é fase de vocês regarem, de vocês deixarem essa raiz germinar dentro de vocês. Conseguem entender isso? Sim. Quais são as raízes que estão se formando em vocês? Essa é a questão. Quais são as raízes hoje que está formando dentro de vocês? Recomeço? Essa pergunta é subjetiva, cara. Porque pode ser uma raiz ruim. O que vai acontecer se for uma raiz ruim? Vamos voltar para a palavra que a gente leu? A árvore vai ser cortada. Uma nova vida, E cara, cortada. Cortar dói, tá, gente? Cortar dói. Quem aqui já teve árvore cortada? Várias vezes. O que é árvore cortada no nosso caso aqui, rapaziada? É continuar voltando para o mesmo lugar. Você cresce, dá frutos, só que não está com as raízes firmes. A árvore é cortada, lança no fogo, porque vocês começaram a fazer um monte de besteira, lançada no fogo e põe dentro de uma instituição para ver se a raiz agora é plantada da maneira correta. É persistir na árvore sem raiz, né? Persistir na árvore sem raiz. A gente é imediatista, é normal, gente. A gente tem que trabalhar a paciência e a constância. São desafiadores trabalhar os dois. Paciência e constância. Não dá vontade de falar um palavrão quando alguém pede pra gente ter isso? Cara, ter paciência, perseverança, constância na palavra de Deus é a única coisa que vai deixar a gente enraizado. É a única coisa que vai deixar a gente com raízes.
verdadeiras raízes profundas dentro da gente. Agora eu quero trazer outra reflexão para os senhores, que não sai do contexto. Uma parábola que muitos conhecem. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram na beira do caminho e os passarinhos foram e comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém o sol saiu, queimou as plantas e elas cresceram. E elas secaram, porque não tinham raiz. Outra semente caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram na terra boa e renderam com 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Isso foi uma parábola de Jesus. O que os senhores entendem dessa palavra? Lucas, mas sei lá, há 3 semanas atrás você já falou dessa palavra pra gente. Gente, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Está tendo uma interpretação, uma reflexão completamente diferente hoje. Aqui eu estou falando sobre raízes. Como que está o solo de vocês hoje? Gente, eu estou jogando um monte de pergunta para vocês pensarem mesmo, tá bom? Eu quero levar vocês à reflexão, sim. Posso falar meu ponto de vista que eu tenho? Por favor. Eu acho que a raiz o solo é como se fosse o coração. Se nosso coração não está preparado para receber a boa semente, não vai dar boas raízes. Exatamente. Gente, eu adoro fazer essa comparação com a parábola do semeador aqui, cara, que é aquela semente que queimou. O que é essa semente, gente? É a semente do cara que está no quarto agora. Como que o cara vai preparar o coração dele? E a outra semente? O que é na reflexão dos senhores? Para pensar. Gente que está aqui não está aqui. Gente que está presente de corpo não está presente de alma. Gente, o solo é o coração. Como é que vocês estão recebendo a palavra? É a semente que se sufocou no espinho. O cara está aqui, está prestando atenção em tudo que está sendo dito. Está todo mundo ouvindo o que está sendo dito. O cara até fica entusiasmado com o que está sendo falado, mas chega lá fora, cara, não muda nada, continua com o mesmo comportamento. Vai olhar o armário do cara, vai olhar a música que o cara escuta, vai olhar o tipo de conversa que o cara tem, o quanto de palavrão que o cara fala, o quanto que o cara prejudica a outra pessoa e não está nem aí. Então, gente, e a raiz que germina, que cai no solo bom e dá frutos? Essa raiz é quem está aqui, está tentando mudar, está tentando buscar recuperação, senhores. Vocês entendem a importância disso? Sim. Então, gente, vocês têm que estar aqui presente, têm que estar aqui de corpo e de alma, trabalhando de fato a recuperação dos senhores, porque isso aqui vai passar, gente. Isso vai passar, é rápido. Quanto tempo é o tratamento dos senhores? 3 meses? 6 meses? E agora é de quanto? Já passou um bom tempo. Os senhores entendem? O tempo passa, gente. O tempo sempre passa. O que os senhores estão fazendo com o tempo que tem dado a vocês aqui? Porque isso aqui é um privilégio, gente. Desculpa falar assim, vocês podem até xingar. Minha mãe é Dona Patrícia, que nem o James fala, né? Mas, gente, isso aqui é um privilégio. Por quê? Porque vocês estão dando tempo de parar, de ouvir, de refletir e de pouco a pouco começar a agir para o caminho correto, de fincar suas raízes no lugar correto. E olha quanto que a Bíblia fala sobre raiz. Vocês querem outra palavra sobre raiz? Tem mais palavras, gente. Eu gosto de pegar contexto para a gente estudar. Contexto, não versículo solto. E ele fala sobre isso várias vezes. Então vamos falar de novo. Essa daqui está 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. E diz assim, ó. Não vou estender muito, tá, senhores? Isso aqui é útil. Deus que dá semente ao semeador também dará o
multiplicará a semente e ainda fará crescer o fruto da justiça que vocês têm. De novo ele usa a comparação com o semeador. De novo ele usa a comparação da semente. Olha quantas vezes a palavra de Deus fala isso. Porque a palavra de Deus é sobre isso. Ela é lançada sobre vocês aqui todo dia. Então, senhores, peguem e plantem essa semente em solo bom. Depois de plantarem essa semente em solo bom, deixa ela começar a germinar. Porque se você for ver esse versículo aqui, ele já está começando a falar de servir. Porque esse é o intuito no final. Se ele não fez espiritual, lá tem uma passagem que fala dos 7 pães, né? Que pediu para separar os 7 pães, o cesto, que deu para compartilhar com 4.000. Sim. Pois é, multiplicou. Pois é, multiplicou. Então assim, gente, Deus que dá a semente, o dom e a semente da justiça. Para fazer o quê? Para quê? Para que Deus te dá essa semente? Quando você começar a dar frutos, para que serão seus frutos? Quando uma árvore dá fruto, por que ela dá fruto? A árvore dá fruto para servir os outros. Vocês entendem esse negócio da árvore agora? Quando nasce uma maçã numa árvore, é para a árvore se alimentar da maçã? Ou é para o outro pegar a maçã da árvore e comer? A árvore se alimenta de outros atributos. Os seus frutos que vocês produzem é para os outros. Só que tem que se permitir a produzir esses frutos. Bons frutos. A dar bons frutos. Estão conseguindo compreender? É bastante reflexão, né, senhores? Estou vendo os senhores aqui no mundo da lua, pensando pra caramba. E vocês ficarão enriquecidos. E vocês ficarão enriquecidos de todos os modos para praticar toda espécie de generosidade que provocará a ação de graças a Deus por meio de nós. O que ele está falando aqui nesse versículo, dando continuidade? Vamos lá, senhor. E vocês ficarão enriquecidos de todos os modos para praticar toda espécie de generosidade que provocará ação de graças a Deus por meio de nós. Vocês ficarão enriquecidos e os outros também. Você está entendendo? Você vai produzir frutos bons, você vai estar servindo coisa boa para os outros. Exatamente. E o outro com fruto que está comendo seu, ele vai começar a experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque ele está comendo fruto igual os senhores estão comendo fruto bom aqui hoje. Igual a semente que está sendo plantada aqui para os senhores vão. Foi o que você falou ontem. Exatamente. Então assim, vocês pegam esses frutos, pega a semente do meio dessa maçã, põe no solo de vocês também, comecem a plantar. O Evangelho é sobre isso, gente. É sempre sobre isso. Olha quantas referências que a gente tem na palavra disso. E se procurar na Bíblia tem mais, gente. Aí eu falei, já peguei 4, eu não vou estender o negócio. Tem da figueira também. Tem da figueira, gente, tem um monte de parábola assim. Então, olha quantas vezes Deus está chamando nossa atenção, cara. E ele é justo também. Ele é justo. Da figueira também, a figueira deu fruto e cortou a figueira. Pois é. Os senhores estão entendendo? Então assim, a oportunidade dos senhores estão sendo dadas, gente. Estão sendo dadas. A oportunidade está todo mundo tendo. Então prepara seu solo. O que é o solo? O coração. Escuta a palavra. O que é a palavra? A semente. E põe em prática. Pôr em prática é o quê? É deixar ela germinar. O que vai acontecer quando vocês colocarem em prática? Primeiro ela vai criar raízes, ninguém vai ver. Ela vai começar a criar raízes. Depois de muito tempo ela vai começar a crescer para fora a plantinha, os frutos. Quem está vendo o fruto bom, muito vai jogar praga, né? Exatamente, está falando isso. Acho que você não vai dar. E outra,
Quando você começar a dar frutos, meu amigo, como que a pessoa pega a manga ali embaixo daquela árvore? Uma pedrada. Jogando pedra. Então, gente, é sobre isso o Evangelho. Jesus, ele veio aqui dando um monte de fruto, não veio? Tacaram um monte de pedra. É assim, para a gente pegar uma manga, nossos companheiros esse dia estavam lá embaixo da árvore tacando um monte de pedra na árvore para cair a manga. Mas se a gente levar pedrada, com as raízes alicerçadas no chão e continuar dando frutos bons, porque olha aí, olha como tudo se encaixa, porque a gente paga o mal com o bem. Os senhores entendem, cara, como que é a palavra de Deus, como que ele é amoroso, como que ele é justo. É muito forte isso, gente. A palavra de Deus, ela tem mais de 40.000 conexões, senhores. Ela se conecta na Bíblia de uma tal forma que nenhum outro livro histórico que já foi criado por um ser humano se conecta. Ela é viva. Vamos finalizar? De fato, o serviço desta coleta não deve apenas satisfazer as necessidades dos cristãos, mas há de ser ocasião de dar efusivas ações de graças a Deus. Isso aqui vem dizer para a gente: quer comais, quer bebais, façam tudo para a honra e para a glória de Deus. Tá bom, senhores? Tal serviço será para eles uma prova, e eles agradecerão a Deus a obediência que vocês professam ao Evangelho de Cristo e a generosidade com que vocês repartem os bens com eles e com todos. Eles manifestarão a sua ternura, rezando por vocês por causa da graça extraordinária que Deus concedeu a vocês. Então olha os seus frutos que serviu outras pessoas, e essas pessoas começando a dar frutos e agradecendo a Deus, agradecendo a vida de vocês, e elas passando assim adiante. Foi assim que a igreja de Cristo cresceu. Ou seja, todos os elementos que Deus vai dar para a gente, né? Através da semente até. Deus vai dar tudo para a gente não precisa se preocupar com nada. Todos entenderam, senhores? Alguém tem alguma dúvida? Então vai, um resuminho breve aqui, vamos lá. Quem se sujeita a fazer? Primeiro, o que tem que estar bom primeiro? Solo, coração bom. O coração precisa estar preparado. É o que a programação chama de mente aberta. Admissão, aceitação, honestidade. Reconheci que falhei, reconheci que minhas raízes foram cortadas e meu coração está agora um solo para receber uma raiz nova, uma semente nova, uma semente boa, a semente vai ser boa. Os senhores estão recebendo a semente boa, mas o coração dos senhores tem que estar bom para receber essa semente. Tem que estar de mente aberta para isso. Beleza, a semente foi jogada no coração de vocês. O que vocês estão fazendo com essa semente que foi jogada no coração de vocês? Está sendo sufocada? Tem que ser É o que tem que ser, mas é para os senhores pensarem: está sendo sufocada no coração de vocês? Não está servindo de nada? Vocês nem estão ouvindo, vocês não estão nem pegando a semente? Está queimando no sol? Está sufocando no espinho? Ou vocês realmente estão pegando essa semente e deixando ela germinar num solo fértil, estão deixando ela germinar, colocando em prática todo dia o que é passado aqui para vocês? E senhores, a ansiedade, toda ansiedade, eu quero isso, ligação, não sei o que, tem que ir embora, não sei o que, espera criar raiz, espera a semente germinar, espera ela fincar no seu solo, tomar conta de você, depois você vai dar fruto. É um processo. E tudo com Deus é um processo, gente. Tudo com Deus é um processo. Se você pede por mudança, suporte o processo. José, para ser rei do Egito, precisou ser preso. Certo, senhores? Abraão, para ser pai de multidões, precisou passar por um monte de processo. Jó, para ser multiplicado tudo que ele tinha, precisou perder tudo. Gente, é um processo. Moisés, para levar o povo dele do Egito para a terra prometida, precisou de um processo. Foi o deserto que ele enfrentou. Não é E ele ainda não chegou. período longo. Noé
precisa hoje de gente, todo mundo que faz missão na Bíblia precisa de um processo, não é do dia para a noite, porque a gente não está preparado para receber. Deus não me dê muito para que eu não me soberba, nem pouco para que eu não padeça, mas me dê o suficiente e o necessário para eu crescer dia após dia na tua palavra. Maturidade, consistência emocional, hombridade, dignidade, humildade. É sobre isso, Senhor. Amém? Amém. Legal, vamos fazer oração.